Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também por dentro de alguns dos temas mais pesquisados no Google. O Trend de hoje esteve nos destaques lá no início da semana, com mais de 200 mil pesquisas. Dá só uma olhada. Receita Federal, isso porque a Receita Federal publicou na segunda-feira o edital do concurso público do órgão, que tem ao todo, gente, quase 700 vagas. É uma oportunidade tanto, né, muito boa para quem está estudando ou para quem já mirava aí nesse concurso especificamente. E olha só os salários, R$21 mil para o cargo de auditor fiscal e R$11.600 para analista tributário. Lembrando que cada cargo tem 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 20% para os negros. Então, vamos saber com os dois especialistas aqui, meus convidados, quais são as dicas para o estudante conseguir garantir um lugar nesse concurso. Eu chamo agora aqui no telão para falar comigo o Max Kolbe, que é advogado, especialista em concurso público, nosso parceiro aqui, que sempre dá as dicas para você que está de olho numa vaga, né, se sair bem na prova. E claro, a gente não pode esquecer da saúde mental, então a gente também chamou o psicólogo Igor Barros, que vai falar um pouquinho também sobre qual que é a importância, né, da gente se manter calmo e centrado na prova e também na véspera. Então, vamos começar esse nosso bate-papo. Bem-vindo aqui aos nossos convidados. Doutor Max, vamos começar então falando o seguinte. São 230 vagas de auditor fiscal e 469 para analista tributário. Qual que é a exigência acadêmica de cada um? Quem é que pode concorrer a essas vagas? Tem que ter algum curso específico, alguma área? Mari, boa noite, meu amigo Igor. Estudou comigo na Escola da Magistratura em 2007. É sempre uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez com todos vocês. Mari, pois bem, esse concurso da Receita Federal é um concurso sempre muito esperado por milhares de candidatos, Brasil afora. É um concurso muito concorrido e traz uma matéria super específica, com uma linguagem e uma metodologia de estudo muito focada para uma determinada área. De qualquer forma, sem sombra de dúvida, para exercer quaisquer dos cargos, seja de auditor ou seja de analista, é imprescindível, a bem da verdade, uma formação de nível superior. Então, muitos dos cursos de nível superior são compatíveis para o exercício de ambos os cargos. A bem da verdade, Mari, muitas das vezes é importante observar que a lei, quando cria o cargo de auditor da Receita Federal ou mesmo de analista, até porque todo cargo público ele é criado por meio de uma lei, é a própria lei que estabelece quais são os requisitos para investidura nesse cargo. Então, a lei vai definir, eventualmente, quais são os cursos ou qual é a formação acadêmica que o candidato deve ter para ingressar nesses cargos. E aí, via de regra, é administração, contabilidade, direito, dentre várias outras compatíveis com o próprio exercício da atividade fim do cargo. Entendi. Então, esse é um concurso, Mari, sem sombra de dúvida, muito esperado por milhares de concurseiros do Brasil afora. Agora, a gente tem que falar que não adianta só também estudar, decorar a matéria, fazer exercício, tem que estar bem também com a saúde mental, tem que estar calmo no dia. Igor, você como psicólogo, me conta aqui, você indica terapia, você tem pacientes que estão nessa lida aí do concurso público estudando há anos. Como é que a psicologia, na verdade, pode auxiliar quem está buscando um concurso público? Primeiramente, boa noite, Mari, boa noite, doutor Max, boa noite a todo mundo que nos escuta. Realmente, o que o doutor falou é uma coisa muito interessante. Criou-se uma ansiedade grande pela divulgação desse concurso. Então, as pessoas estavam se preparando. Teoricamente, quando não sai o edital para sair, as vagas que vão ser concorridas, né? O pessoal vai estudando, vai ficando mais tranquilo e tudo. Quando sai o edital, começa, né? Eu não vou passar, é muita matéria, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Parece que as pessoas esquecem tudo que estavam estudando até o momento e desorganizam um pouco mentalmente. O que acontece? É importante, nesse momento, as pessoas, além de estarem focadas nos estudos, não deixarem de ter a vida social e também preservar um pouco a questão da saúde mental em relação a dormir bem, saber o que está acontecendo com ela internamente, né? Então, a ansiedade, geralmente, a pessoa começa a demonstrar algumas coisas, né? Começa a roer unha, começa a cair cabelo, começa a não dormir bem.
come demais ou come de menos. Então, esses são sinais importantes para a pessoa perceberem, e sempre é positivo a busca de ajuda profissional, tá? Como fosse assim, entre aspas, como se fosse um apoio para que a pessoa não se sinta mal no momento que estiver fazendo as provas. Já eu quero saber também como é que a gente concilia isso com o Natal, Ano Novo, já tem Carnaval, então quem decidiu aí arriscar, né, e começar a estudar agora vai ter que conciliar muito bem essa gestão de tempo. Mas, doutor Max, falando aqui sobre isso, quem decidiu, né, saiu o edital, a pessoa decidiu fazer a prova, talvez já tenha uma bagagem aí do concurso público, quem arrisca, né, a partir desse momento, deve priorizar mais os conhecimentos básicos ou específicos, né? Existe aí um peso diferente na hora da correção dessa prova? Via de regra, as matérias de conhecimento específico sempre têm um peso maior. Por exemplo, um peso 2. Mas é bem da verdade, mas isso vai depender muito do edital do concurso público. Então, num concurso como esse, o candidato tem que estar bem preparado tanto nas matérias de conhecimento básico como nas matérias de conhecimento específico, até porque é muito provável que haja uma cláusula de barreira, ou seja, onde você vai ter de tirar, pelo menos, acertar X questões, tanto em conhecimento básico, como em conhecimentos específicos, para passar para uma próxima fase do concurso. Concursos como esse, de auditor da Receita Federal, via de regra, tem prova objetiva, discursiva, prova oral, investigação de vida pregressa, exame psicotécnico. 3 fases. Então, é um concurso um tanto quanto complexo. Então, o candidato ele deve estar preparado, tanto para as matérias de conhecimento básico, como para as matérias de conhecimento específicos. E eu, Mari, meu amigo Igor, talvez você não saiba, eu fui professor de preparatório para concurso de Direito Constitucional minha vida inteira. Então, tive a oportunidade de dar aula para milhares de candidatos, Igor, e eu sempre percebia uma coisa absolutamente interessante na preparação desses candidatos. Aqueles candidatos que, via de regra, não possuem menos tempo para estudar, são aqueles que administram a sua carga horária e seu estudo de uma forma, muitas das vezes, até mais coerente para serem aprovados no concurso público. Aquele candidato que muitas das vezes só vive disso, ele não consegue administrar com foco, com muita clareza o seu tempo para fins de estudar. Então, esse candidato, muitas das vezes, eu observava isso em sala de aula, ele ficava mais ansioso, ele ficava mais disperso, ele ficava repetindo coisas 10, 30 vezes que não eram, a bem da verdade, necessárias para focar para o estudo. Então, Mari, meu amigo Igor, eu sempre percebi que, muitas das vezes, aquele candidato com menos tempo para estudo era aquele candidato que administrava melhor a dinâmica da divisão de quais matérias estudar e em quanto tempo para ser aprovado no concurso dessa magnitude. E daí, Mari, a gente não poderia esquecer que esse é um concurso que, via de regra, é procurado por quem já é servidor público. Sim. Então, o candidato ele quer fazer um upgrade, né, na carreira. Então, né? Tentar um salário maior. Claro. Então, ele é analista, quer virar auditor. Ele é técnico administrativo, quer virar auditor. Então, é um super concurso, é algo absolutamente interessante. Quando você, sem querer entrar aqui na área do Igor, né? Mas quando a gente pensa em Natal e Ano Novo, eu sempre fui da seguinte opinião, Igor, Mari. Olha, se você sabe que você vai ter uma festa, uma ceia de Natal, para confraternizar com a sua família, acorda 4 da manhã e estuda 4, 5, 6, 7 da manhã, passa o resto do dia se divertindo. Eu nunca gostei de aconselhar os meus alunos a deixarem de se divertir para estudar. Não, porque ele consegue administrar o tempo em um outro horário e fazer tudo ao mesmo tempo. Ele consegue estudar, ele consegue ir à academia, ele consegue se divertir com amigos e com a família e está tudo bem. E ele vai ser aprovado no concurso público. Então, se eu tivesse que dar alguma dica, Mari, ainda que eu já esteja aqui ultrapassando um pouco a questão do direito e entrando muito na área aqui do meu amigo Igor, eu falaria, amigo, Natal, Ano Novo, Carnaval, acorda mais cedo e estuda enquanto todo mundo está dormindo, depois você se diverte com todos eles. Vamos então saber a opinião então do Igor. Igor, eu particularmente tenho um amigo que não está saindo para nada, nem para um café, focado no concurso, e às vezes a esposa fala, poxa, mas não vai em nenhum lugar comigo, poxa, mas não, né, acaba se isolando. Isso também não é saudável, correto? Apesar da gente, já a gente vai falar sobre Natal, Ano Novo, mas esse comportamento, às vezes, da pessoa que está muito focada, que quer muito aquilo, às vezes ela não consegue fazer uma gestão de tempo tão boa, né, como o professor Max estava explicando aqui, e acaba se isolando e não tendo o resultado que gostaria no final das contas. Olha, vou falar uma coisa para vocês.
que é bem interessante. O que o Dr. Max falou, ele foi muito assertivo. A questão do foco, ele é muito importante. Então, independente de, né, vamos pensar assim, em vida pessoal. Se você tem um foco de querer fazer uma viagem, e para isso precisa juntar um dinheiro, você vai começar a economizar no pãozinho, vai começar a economizar no cafezinho, né, e vai chegar a fazer a sua viagem. Então, muitas dessas situações é muito do determinismo da pessoa, do que ela precisa, como é que ela precisa estar, onde que ela quer estar. Eu costumo dizer que as pessoas que vão fazer concurso, elas têm que ter sempre em mente aonde elas querem estar. Porque concurso é aquele negócio também. Você tem um concurseiro de pontão. Aí a pessoa abre um edital e ele se inscreve. Abre um edital e ele se inscreve. Aonde atira para todos os lados, né? Atira para todos os lados. E muitas vezes ele se frustra, porque pode ser que ele não era o concurso que ele queria fazer, ou não se preparou para aquilo daquela forma, e ele mesmo começa a burlar. Aí acontecem as situações que vocês falaram, né? Eu tenho que estudar muito, não vou sair com a minha namorada, com a minha esposa, porque estou focado para passar naquele concurso. Então, sempre ele vai ter uma desculpa para que ele não consiga fazer o equilíbrio dessa situação. O equilíbrio sempre vai ser a melhor escolha. Entendi. É complicado mesmo equilibrar todos esses pratinhos, né? Mas a gente tem que tentar. Nem que a gente tenha a ajuda, por exemplo, de uma pessoa que consiga gerir esse tempo, sugerir uma rotina de estudos, né? Agora, Max, seguinte, esse concurso tem validade de 2 anos. O que exatamente isso significa? Que a pessoa que foi classificada conseguiu passar na prova. Em até 2 anos ela pode ser chamada? Explica pra gente, por favor, como é que funciona a questão dessa validade. Ok, deixa comigo, olha só. Então, se o concurso público tem validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. A bem da verdade, quem estiver aprovado dentro do número de vagas, segundo o Supremo Tribunal Federal, possui direito subjetivo à nomeação. Vai ser nomeado durante o prazo de validade do concurso, salvo exceto se a União demonstrar que não teria dinheiro para nomear esse aprovado, mas isso não vai acontecer para esse concurso. Quem tiver num cadastro de reserva, ou seja, aprovado no concurso, além daquele número pré-estabelecido das vagas, possui, a bem da verdade, uma mera expectativa de direito de ser nomeado. Ou seja, quando surgir vaga, dotação orçamentária, interesse por parte da administração em nomear esse aprovado, ele pode ser nomeado. Ainda, Mari, que muitas das vezes possa acontecer inúmeras situações no decorrer do concurso público que possa convalidar aquela mera expectativa de direito em direito à nomeação. Por exemplo, suponhamos que a União nomeie lá um candidato para assumir o cargo de auditor da Receita Federal. Esse candidato simplesmente desiste do cargo. Não vai lá assinar o seu termo de posse. Então, isso acontece, uma coisa que nós chamamos de nomeação tornada sem efeito. Pronto. A nomeação tornada sem efeito gera para o próximo candidato da fila o direito indiscutível, líquido e certo de ser nomeado. Então, ainda, muitas das vezes, que esse candidato não esteja dentro do número pré-estabelecido nas vagas do edital, se houver uma nomeação tornada sem efeito, se houver uma preterição por uma desobediência da ordem classificatória do concurso, dentre inúmeras outras situações, pode surgir a ele a convalidação daquela mera expectativa de direito de ser nomeado para direito público subjetivo em ele ser nomeado. E o que é mais interessante, é importante a gente observar, Mari, que a administração pública ela teria um prazo de 2 anos, ela pode escolher, dentre esses 2 anos, qual o maior prazo para nomear o aprovado. Só que quando essas situações acontecem, que eu acabei de me referir, essa discricionariedade da administração pública de escolher o melhor momento para nomear o aprovado, ela deixa de existir. E aí o ato ele passa a ser vinculado e a administração pública teria, então, uma obrigatoriedade de nomear esse candidato imediatamente. Tá certo, explicado. Igor, para a gente fechar, vamos dar algumas dicas, então, de como é que a gente mantém, então, a ansiedade controlada, né, no dia da prova, como é que a gente pode fazer algum exercício de respiração aí quando o branco bater na hora de responder uma questão. Tem dicas assim para dar para a gente? Temos sim. A questão principal é a pessoa se conhecer um pouco também, tá? É importante ela entender o que faz bem para ela, né? Se eu chegar e falar para você assim, medita antes de fazer a prova, a pessoa não consegue nem se concentrar. Imagina meditar e ficar 5 minutos pensando em nada, né? Com certeza vai ficar mais ansiosa do que ajudar, né? Então, o primeiro passo é a pessoa se conhecer um pouquinho, tá? Então, entender como é que ela
tá, como é que ela vive melhor, né? Como é que ela gosta de estar fazendo as coisas. Outra, sempre é importante organizar, né? Então, se você está fazendo algum tipo de estudo, você tem que ter alguma rotina de estudo para você não se perder. Queira ou não, são muitas leituras, são muitas anotações, são videoaulas, são aulas presenciais. Então, a quantidade de informação que a pessoa recebe é muito grande num curto período de tempo. Então, é natural que isso crie uma estafa na pessoa, que ela geralmente a gente chama de burnout, né? Ela esquenta a cabeça, né? E é muito importante, então, ela se organizar para que isso não aconteça, ela crie fugas temporais do estudo, então, que seja uma caminhada, que seja sair com os amigos, ir ver um cinema. Ela tem que ter isso no cronograma dela, tá? É uma fuga de um momento para que ela possa realmente fazer algo que não seja vinculado ao estudo, né? Para arejar a cabeça. Isso, para arejar a cabeça. Tá certo. E isso é importante para que justamente ela consiga fazer esse trabalho e consiga... Você vai ver uma coisa que é interessante, a pessoa vai reter o conhecimento melhor, sabia? Olha que legal. E uma informação importante que eu esqueci de passar, gente, as inscrições devem ser feitas no site da FGV, que é a banca. Começam agora dia 12 de dezembro, vão até o dia 19 de janeiro e as provas devem acontecer dia 19 de março. Então, só para o pessoal ficar aí esperto com a data. Bom, Igor, muito obrigada. Max, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui. Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela participação. É isso então. Vem aqui comigo. Vamos voltar para as telas do Google para saber quais foram os outros assuntos, né? Foram pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá? Com mais de 1 milhão de pesquisas, começamos com os destaques. Com o Pelé, gente, o craque do futebol, né? Ele que tem 82 anos, está internado para reavaliar a quimioterapia que vem fazendo. E a boa notícia é que ele teve uma melhora muito boa no quadro de infecção respiratória, que teria sido agravado por causa do câncer. Ele está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de fevereiro. Inclusive, no último jogo da seleção brasileira, homenageou, né, o Rei Pelé no final com uma faixa ali na partida. Foi um momento muito bonito. E por falar em jogo, olha só esse trend, olha só o brasileiro. Hoje tem jogo da Copa, o pessoal está mal acostumado, né? Que é jogo todo dia. Mas agora, só sexta. Próximo jogo sexta com as quartas de final. Lembrando que ao meio-dia tem Brasil que enfrenta a Croácia. Não dá para perder, hein? Rumo ao Hexa. E para a gente fechar os destaques, temos Peru, o país Peru, em primeiro lugar hoje nas buscas, porque o presidente do país, Pedro Castilho, foi preso depois de ter sido destituído pelo Congresso do próprio país. O Ministério Público de lá já disse que vai agir legalmente contra o presidente, que mandou fechar o Congresso, e alguns procuradores até falaram que ele tentou dar um golpe de Estado e se colocou aí acima da Constituição. Vamos acompanhar esse assunto aí. Por hora, a gente faz uma rápida pausa, voltamos no próximo bloco com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta e antes de continuar aqui o segundo bloco, deixa eu só fazer uma pequena correção. O Rei Pelé está internado no Albert Einstein desde 29 de novembro. Eu falei erroneamente fevereiro, então 29 de novembro. Correção feita. Então vamos para o segundo bloco, onde a gente aborda as fake news que estão circulando aí por aí nessa semana. Inclusive Pelé foi alvo de uma fake news, né? Que foi desmentida, ele está bem sendo tratado. A gente vai começar agora esse segundo bloco com uma fake news que está sendo desmentida aqui no Interprograma da TV Justiça e é sobre a Covid-19. Vamos ver. Fake news. O Paxlovid é um antiviral, ele funciona inibindo uma protease do vírus, enquanto que a ivermectina ela funciona alterando a permeabilidade das células do parasita. O parasita, seja ele parasita intestinal, seja parasita da pele, piolho ou escabiose. O vírus não tem célula, então não é possível que
a ivermectina funcione da mesma maneira que o Paxlovid, né? A ivermectina não tem nenhuma função na COVID, isso está provado por várias centenas de estudos de boa qualidade, e o Paxlovid ele só funciona para pessoas que tenham acabado de se infectar, né? Não funciona mais para pessoas com COVID grave. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pois é, para a gente falar sobre esse assunto, então, eu chamo aqui no telão comigo o Henrique Lacerda, que também é infectologista e vai explicar melhor qual que é o princípio desse remédio, né? Henrique, boa noite, tudo bem com você? Boa noite a todos, eu agradeço o convite, é um extremo felicidade participar e espero elucidar algumas das perguntas que vocês ainda tenham dúvidas. Vamos lá, doutor Henrique, então, o seu colega explicou agora há pouco por que essa fake news não é verdade, mas eu quero saber o seguinte, é uma dúvida que surgiu inclusive lá na redação enquanto a gente estava preparando esse conteúdo. Para quem que é esse remédio? Ele é destinado a algum tipo de público específico? Ele já está disponível em algum lugar do mundo? Qual que é a notícia que a gente tem sobre esse medicamento da Pfizer? Esse medicamento da Pfizer ele é especificamente para Covid-19 e até uma das frases da fake news que foi publicada foi que esse tratamento é um tratamento precoce para Covid-19, mas isso é errado. O Paxlovid ele foi feito para quem já tem diagnóstico confirmado de Covid-19 e as pessoas que têm indicação de usar o medicamento são pacientes que têm a doença confirmada com fatores de risco, comorbidades que têm um aumento de chance desse paciente ter formas graves da doença. Então, normalmente, pacientes acima de 65 anos, imunossuprimidos, como transplantagem de medula óssea, transplantagem de órgão sólido, transplante renal e quem tem câncer, por exemplo. Doutor Henrique, agora o aumento, né, dos casos de Covid tem preocupado muita gente, inclusive vocês especialistas, porque a gente está numa crescente e aí vem a época festiva agora, que é Natal, Ano Novo, o pessoal se reúne, né? Ninguém vai lembrar de usar a máscara. Queria saber a sua opinião sobre esses próximos meses aí, o que a gente tem que fazer para tentar, né, segurar essa curva aí desse aumento de infectados. Até uma curiosidade, antes de vir para a entrevista, eu fui procurar quantos casos confirmados nós tivemos no Distrito Federal nas últimas 24 horas. Foram aproximadamente 1.500 casos. Apesar de não ter tido nenhuma morte registrada, nós vemos um aumento desse número de pacientes que têm o diagnóstico confirmado de Covid-19. A grande questão é que nós tivemos uma mudança na cepa, na variante da Ômicron, uma das variantes da Ômicron, e, de fato, ela infecta um pouco mais do que as cepas anteriores. A grande questão é nós estarmos preparados justamente para não ter um aumento desses casos. Como fazer isso? Então, a priori, nesse momento de comemoração, é ideal, principalmente o paciente que tem algum sintoma gripal, ou ficar isolado, ou, de fato, usar máscara num ambiente fechado com mais pessoas que não têm sintomas gripais. E sempre testar do 3º ao 5º dia do início dos sintomas, que é sempre importante no contexto de pandemia. Então, é sempre de extrema importância excluir o diagnóstico de Covid-19. Fora isso, pacientes imunossuprimidos, igual eu acabei de falar, principalmente os idosos, quem tem câncer, neoplasia, é interessante o uso de máscara justamente para não ter a questão de infecção pelo vírus em uma comemoração de final de ano, por exemplo. Entendi. E, claro, vamos fechar falando sobre a vacina, né? Muita gente não completou ainda o esquema vacinal, ainda dá tempo, né? Tem muito posto aí oferecendo, posto de saúde oferecendo nacionalmente essa vacina, não só aqui no DF, de onde a gente fala. Deixa seu recadinho, doutor, mais uma vez, para a gente incentivar as pessoas a completar esse esquema vacinal. Como infectologista, nós vemos a necessidade de vacinação e o esquema vacinal completo é extremamente importante para que a gente evite não só que as pessoas tenham forma grave da doença, mas que a gente consiga reduzir um pouco essa questão de transmissão do vírus. Nós vemos que, de fato, o avanço da vacinação evita mais internações, mais óbitos pela doença e, consequentemente, nós vemos, hoje em dia, uma queda na taxa de vacinação, principalmente na 3ª dose, né? Os pacientes imunossuprimidos, principalmente com HIV, já estão partindo para a 4ª, 5ª dose, então, dependendo do caso, é extremamente importante estar procurando o infectologista ou o médico assistente para ter mais informações de qual a necessidade do uso da dose de reforço. Então, esse é o recado. Eu acho que a gente consegue nos proteger e proteger também os nossos entes queridos nos vacinando, né? E ficando com o esquema vacinal completo.
Tá certo, recado dado. Doutor, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui no Tá na Web. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima semana com mais o tema da web para você. Até lá!